O mercado da estética cresce e a todo momento surgem novos procedimentos. E você já ficou na dúvida sobre se deve se submeter ou não a esses tratamentos? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa Moria, sou esteticista e cosmetóloga e hoje eu trago para vocês 3 procedimentos estéticos que eu jamais faria. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Com a busca constante do público por uma aparência mais jovem e bela, o mercado da estética cresce e expande cada vez mais, trazendo novas tecnologias e procedimentos para a realização desse desejo. Porém, como profissional esteticista, existem sim alguns procedimentos que eu jamais me submeteria, porque eles vão contra a forma com a qual eu trabalho. E o primeiro procedimento é o peeling de fenol. Esse é um tipo de peeling químico que atinge as camadas mais profundas, promovendo assim uma renovação quase que completa da nossa pele. Ele promete melhorar rugas, linhas, flacidez, gerando assim um grande efeito rejuvenescedor. Mas eu não faria esse peeling em mim por ser um procedimento extremamente agressivo e doloroso, porque ele vai causar como se fosse uma queimadura na sua pele. E o processo de recuperação dele é mais longa, comparando com os peelings mais superficiais e médios. E é exatamente por isso que ele precisa de cuidados específicos antes, durante e após o procedimento. Além disso, as substâncias utilizadas nesse procedimento podem ser tóxicas para o seu coração, fígado e rins. Então, o paciente que vai se submeter ao procedimento precisa ser avaliado de forma adequada para ver se ele está apto ou não a receber o procedimento. Lembrando que o peeling de fenol é um procedimento médico. Se você quer se submeter a esse procedimento para ter os benefícios, procure um dermatologista qualificado. O segundo procedimento que eu não faria é o BB Glow. É uma técnica de origem coreana que utiliza o dispositivo de microagulhamento para injetar pigmentos na camada mais superficial da nossa pele. Ele promete uma pele mais uniforme e sem mancha porque ele promove um efeito base semi-permanente. Teoricamente, se a técnica injeta o pigmento somente nas camadas mais superficiais, conforme a pele for se renovando, aquele pigmento iria sair naturalmente da sua pele. Mas o que eu vejo é que o microagulhamento não é um procedimento tão fácil assim de você controlar a profundidade, porque muitas vezes, mesmo que você coloque uma profundidade determinada no equipamento, se a sua mão for muito pesada, ele vai sim atingir a camada mais profunda. E isso vai fazer com que o pigmento se deposite numa camada errada da sua pele. Um outro grande problema é que, caso você venha a ter uma reação alérgica a esse pigmento, não é possível retirar ele da sua pele porque ele foi injetado. Além disso, se o pigmento utilizado não for de boa qualidade, ele pode acabar oxidando ao longo do tempo, ficando ali com um tom mais acinzentado, alaranjado, e isso gerar um efeito ali de maquiagem semi-permanente, só que com um tom errado. E a terceira técnica é o dermaplaning. Essa é uma técnica que utiliza uma lâmina de bisturi para fazer uma raspagem de células mortas e pelo na superfície da sua pele. Tem como benefício uma pele mais macia, uniforme e lisa ao toque, porque você vai retirar toda aquela penugem da sua pele. Confesso que eu já conhecia essa técnica antes dele estourar aqui no Brasil, porque eu acompanhava muitos profissionais gringas. E já tive muita vontade de aprender e aplicar ela, porque o efeito imediato que ele dá na pele é sensacional. Mas hoje, com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos e sabendo da importância de se preservar o extrato córneo, que é essa camada mais superficial da pele, que funciona como uma barreira de proteção, esse se tornou um procedimento que eu também não faria, porque ele vai deixar a sua pele desprotegida, aumentando assim chance de alergias, irritabilidades, acne. Além disso, se ele for mal executado, você pode acabar cortando a pele da pessoa, gerando ali uma cicatriz, por exemplo. E esses foram os 3 procedimentos estéticos que eu não me submeteria e também não indicaria às minhas pacientes realizarem. Eu sou do time de esteticista que trabalha a estética por saúde. Então, na minha visão hoje em relação a tratamentos estéticos, primeiro precisamos reparar, restaurar essa pele antes de agredir. Por isso que a minha recomendação é
Antes de se submeter a esses procedimentos mais agressivos ou que estão na moda, vamos devolver saúde para a sua pele, através de bons hábitos de vida e um skincare adequado para as suas necessidades. E claro, se você precisa de ajuda nesse processo de cuidar da pele de forma adequada, agende comigo a sua consulta presencial online através do link que está aqui no box de informação ou através do QR Code aqui na tela. Se você gostou desse vídeo, não esquece o seu joinha, deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Me siga nas outras redes sociais através do link que vai ficar aqui no box de informação. Um beijo e até o próximo vídeo. Você tem uma disfunção estética e busca uma solução? Eu posso te ajudar. Aponte sua câmera para o QR Code na tela e agende sua consulta presencial ou online.